E aí pessoal, meu nome é Mário, mais uma vez sejam muito bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo, pessoal, eu quero mostrar para vocês 4 hábitos que vão mudar a sua vida, que vão alavancar vocês rumo ao sucesso. Então, se vocês caíram aqui de paraquedas, já deixa o seu like aí pra gente e vamos pro vídeo. Quando você começa um ano, quando você termina, está em dezembro e começa o ano em janeiro, o que muitas das vezes as pessoas fazem? Ela escreve o que ela quer fazer durante aquele ano. Mas muitas pessoas não escrevem, ou escrevem no celular. Mas é muito importante você escrever numa folha de papel com um lápis ou uma caneta. Por quê, galera? A retenção do papel pelo cérebro ela é maior. Tanto que quem lê em folhas de papel e em celular, a retenção do celular é menor. Se você tiver um Kindle, eu também tenho um Kindle, mas está estragado, então eu costumo ler mais no celular ou no livro. Porém, quando você escreve as suas metas e objetivo no papel, aquilo meio que assina um contrato com você mesmo. Então meio que você tem uma responsabilidade e o seu cérebro procura maneiras de cumprir aquilo que está escrito. Você quer ver um exemplo? Imagina um carro que você queira muito. Imagina alguma coisa que você tenha muito anseio em ter, em obter que você não tem ainda. Imagina essa coisa agora, fecha o olho e imagina ela nesse momento. Então, você já imaginou aquilo que você queria ter muito? E de repente aquilo começou a aparecer mais na sua visão? A mulher que engravida, a mulher que começa a ter sua gestação, ela começa a ter um pressentimento, de que as pessoas estão mais grávidas. As mulheres, ela está vendo mulheres mais grávidas. É como se tivesse um algoritmo de gravidez. É como se tivesse um algoritmo para a vida. E isso, pessoal, é interessante porque a Bíblia fala bem assim: tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é digno, tudo que é de boa vontade. Isso vocês têm que pensar. Por quê, pessoal? Quando você pensa, escreve no papel, aquilo começa a entrar na sua cabeça e você começa a pensar, o seu olho, o algoritmo do seu cérebro, ele começa a perceber com mais frequência aquilo que você está pensando. E adivinha só? As oportunidades começam a aparecer na sua frente. Mas você fala assim, mas como assim? Coisa que não tinha antes? Mas isso aqui não tinha antes, agora está tendo. Mas é tipo isso, é exatamente isso. Tipo, antes você não via, agora você consegue ver, entendeu? É tanto que as pessoas que têm medo de assalto, que têm medo de ser assaltadas, elas têm uma grande probabilidade de ser assaltadas. As pessoas que têm muito medo de ser assaltadas, elas têm grande probabilidade de ser assaltada. Tá vendo? Isso não é uma regra, né, pessoal? Mas isso é mais, você fica mais perceptível e meio que atrai esse tipo de coisa pela sua força do pensamento. Então o que acontece? Isso é bíblico, tá, galera? Quando você escreve as suas metas, por exemplo, eu vou ler um livro por mês. Escreveu 12 livros por ano. Quando você coloca um livro por mês, o seu cérebro começa a falar, pô, você precisa ler um livro por mês, e você começa a achar tempo durante o dia de ler aquele livro. Agora, quando você coloca a sua meta, fala assim, eu vou ler o livro Hábitos Atômicos. E você fala assim, mas no seu cérebro não tem data nenhuma, e você não fala a data. Aí você compra o livro, porém você nunca termina o livro. Você já percebeu? Você nunca vai terminar o livro, porque você não colocou data. Você precisa colocar uma data. Data de início e data de final. É muito importante isso aí, pessoal. Escreva as suas metas e coloque uma data de começo e de final. Perfeito? O segundo hábito que eu quero compartilhar com vocês, sabe qual é? É o hábito de errar. Mas como assim o hábito de errar? Eu agora vou ficar errando agora? Pessoal, muitas das vezes nós quando crescemos, nós temos medo de errar na vida. E quando você entra no círculo do aprendizado, se você quiser aprender alguma coisa na sua vida, você tem que dar um passo e entrar no círculo do aprendizado. E aprendizado significa errar. Significa que você não sabe, significa que você precisa aprender, significa que você está entrando a algo completamente novo. E quando algo é novo, você não sabe, então é completamente normal você errar.
É muito importante de entender isso. Muitas vezes a gente fica com medo de errar na vida. Mas como é que você aprendeu a andar? Como é que você aprendeu a ler? Você já nasceu lendo? Você já nasceu andando? Nem o Albert Einstein nasceu lendo. Foi péssimo na escola. Foi terrível na escola. Thomas Edison, ele errou mais de 1000 vezes antes de alcançar a lâmpada. Antes de criar a lâmpada. Então o que acontece, pessoal? Ele tem uma frase bem interessante assim, ó. Aí chega um repórter e pergunta bem assim pra ele. Poxa, Thomas Edison, mas você errou fez 10.000 tentativas, errou 10.000 vezes. Aí Thomas Edison, olha só a percepção da pessoa. Eu não errei 10.000 vezes. Eu encontrei 10.000 formas diferentes que não deram certo. Porém, na 1001ª tentativa, ele conseguiu alcançar o que ele tanto almejava. Mas uma representação de resiliência e consistência. Persiga o seu sonho. Dê para você a oportunidade de você errar, de aprender, de você conseguir aquele que você tanto almeja, mas não fique triste por você ter errado. Dê para você essa oportunidade de falar assim, poxa, cara, eu quero muito começar a vender na internet, mas, cara, eu não sei nem por onde começar. Cara, que tal você começar? É só começar. Abre um vídeo no YouTube, como é que eu vou vender na internet? Aí você começa pelo tráfego pago, dropshipping, fazendo alguma coisa. É só você começar. Muitas das vezes nós temos um medo, um anseio e aquela coisa vem na nossa cabeça e se não der certo. E a nossa cabeça começa a criar problemas. Vamos viver o presente. O passado já passou, o futuro ainda não chegou. O que importa pra gente é agora. Então, coloca a atividade em prática agora. Coloca o seu futuro agora. Coloca o seu sonho em realidade hoje, nesse momento. A oportunidade é agora se você está vendo o seu vídeo. Não foi ontem, não é amanhã, é agora. É muito importante isso aí. Você se lembra, com certeza vocês se lembram dele, o Walt Disney. O Walt Disney hoje tem canal aí, enfim. Ele está até enterrado aqui no cemitério de Glendale. Então, olha só a história do cara. Ele criou ali o seu várias longas e várias curtas de vários desenhos animados, galera. E nenhum fez sucesso. Nenhum fez sucesso. Várias vezes ele tentou de várias formas, mas o sucesso realmente veio com a Branca de Neve e os 7 Anões. Mas, enquanto isso, foram vários e vários desenhos animados que as pessoas simplesmente não se sentiam atraídas. Então, é muito importante você ter esse foco. Outras pessoas que vocês têm... Cara, a lista é muito grande, então vou dar esses 3 exemplos. Thomas Edison, Walt Disney e os Beatles. Cara, quem é que nos conhece os Beatles? Foram muito famosos, cara. Foram muito famosos. Mas só que antes deles fazerem sucesso, eles tocaram por muito tempo numa rua de prostitutas sem ninguém, ao mínimo, dar valor para eles. E naquele momento... Quando eles estavam tocando já há um bom tempo, apareceu oportunidade para eles, eles fecharam o contrato com uma gravadora. Então, olha só que interessante. Então, dê a possibilidade de você errar. Aprenda. Errar é aprender. Esse terceiro hábito que eu gostaria de compartilhar com vocês, e galera, ele se chama o ócio criativo. O que é o ócio criativo? É exatamente quando você fica ocioso sem fazer nada. E aí vem algo interessante. Quando você fica sem fazer nada, relaxado, é importante você saber disso, não vale tá você mexendo no celular, você precisa estar relaxado, literalmente relaxando, alguma atividade que faça você ficar descontraído, o seu cérebro começa a ter mais ideias. É exatamente isso que Jeff Bezos, Elon Musk, Mark Zuckerberg, eles fazem. Passam 6, 8 meses, 1 ano no Havaí, só no ócio criativo, só pensando o que ele poderia fazer, o que ele poderia criar, o que ele poderia inventar agora. É interessante isso aí, pessoal. Então, a partir do momento que você coloca isso na sua vida como um hábito, reservar um dia da semana para você ter um ócio criativo, eu daria a dica de colocar um dia na semana para você ter esse ócio criativo, para você ter novas ideias. Quer ver? Vou dar um exemplo para vocês, galera. Uma vez o rei, ele chegou e falou assim para Arquimedes: olha,
Tem como você descobrir se essa minha coroa é feita de ouro puro ou é misturado? A mulher falou, tem, mas eu não quero que destrua a coroa, o rei falou. Pô, aí fica complicado, né? Aí o Arquimedes pegou aquela ideia e pensando, ele levou pra banheira a ideia. Pensando. Até que na banheira a ideia veio. Aí ele saiu pelado na rua falando eureka, eureka, descobri, né? Então ele conseguiu descobrir o deslocamento do líquido, que era a maneira de ele descobrir se a coroa era feita de ouro puro ou misturado sem destruir a coroa. Então olha que interessante o ócio criativo para alavancar o seu sucesso, para alavancar a sua ida rumo à prosperidade, rumo à sua independência, rumo ao que você quer alcançar, rumo ao que você quer almejar, rumo ao que você almeja. É importante você saber disso. Então reserve um dia da semana para você pensar, para você relaxar, para você ter novas ideias. E o quarto e último hábito, ele se chama técnica do copo de água. Como é que é essa técnica do copo de água? É uma técnica de propósito, é uma técnica de descobrimento. Ela faz associação entre uma ideia e o propósito. Eu vou explicar para vocês como é que funciona. Se você tem 30 anos de idade, você passou 10 anos da sua vida dormindo. Então vamos supor, quando você for dormir, você pega um copo de água e você deixa na sua cabeceira. A partir do momento que você deixou esse copo de água na sua cabeceira, você pega, antes de dormir você pensa, qual o meu propósito de vida? Qual o meu propósito de vida? Aí você pega, copo de água, bebe o copo de água e vai dormir. Quando você acordar, você vai passar a noite toda ruminando aquilo. Existe estudo científico que mostra que quando você vai dormir, se você vê um filme de terror que te estressa muito, se você tem uma briga com alguém, ou com a sua namorada, ou enfim, com quem quer que seja, e você vai dormir, você passa a noite toda brigando com ela. Então quando você acorda de mau humor, acorda estressado, enfim, né? Então, a partir do momento que você faz isso, você passa a noite toda ruminando aquilo. Aí você acorda de manhã, e o que você faz? Dá mais um gole na água. 2 goles na água. E você vai trabalhar. E você vai ver por experiência própria que durante o dia, durante a semana, a ideia vai vir. Então, seja qual for o propósito de você estar fazendo isso. Seja o seu propósito de vida para descobrir qual é o seu propósito de vida. Seja para descobrir qual um problema que você não sabe. Faça essa técnica e descubra por você mesmo como ela funciona. Isso se chama reflexo pavloviano, de Ivan Pavlov. É uma técnica milenar, essa daí, do copo de água. Então, essa técnica eu descobri lendo o livro do Laí Ribeiro. Ele ensina essa técnica aí. Então é importante nós usarmos como alavancagem, já que nós passamos muito tempo da nossa vida dormindo. Então vamos usar isso ao nosso favor. Então pessoal, se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like aí, é muito importante para mim, é como se fosse o biscoito desse canal, né? Então eu agradeço muito. Use muito bem esses hábitos, coloquem eles em prática na sua vida para você poder obter a maior vantagem, porque o único privilegiado é você. E pessoal, não deixe de se inscrever nesse canal, né? Muito obrigado e até a próxima.